Olá, seja muito bem-vindo a mais uma palestra do Clube Mente de Trader. E nessa palestra nós vamos falar sobre inteligência emocional. Essa palestra ela é muito importante para que você possa entender boa parte do conteúdo que você vai encontrar aqui no clube. Porque toda a metodologia, todos os conteúdos aqui do clube, eles são feitos com o objetivo de te ajudar a desenvolver a sua inteligência emocional. Então você verá que a inteligência emocional é uma construção de conhecimento e prática que permitirá que você tenha esse desenvolvimento e que comece a ser mais inteligente emocionalmente. Nessa palestra você vai entender melhor o que significa isso, né? E vai aprender alguns ingredientes que são importantes para que você comece a desenvolver a sua inteligência emocional. Então vamos começar, né, com a pergunta: o que é, afinal de contas, inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de identificar as emoções e lidar com elas da melhor forma possível naquela situação. Inteligência emocional ficou conhecida quando o Daniel Goleman, né, que é considerado o pai da inteligência emocional, ele psicólogo e PhD de Harvard, lançou um livro que virou best-seller, é muito conhecido até hoje. Em 1995, ele lançou o livro Inteligência Emocional e ele popularizou esse conceito, né? Ele trouxe para o mundo corporativo esse conceito de inteligência emocional. Mas as bases do conceito de inteligência emocional vêm desde Charles Darwin. Darwin apontou semelhanças de expressão da emoção entre homens e animais em 1872. Ele também considerou a expressão emocional importante para a sobrevivência e adaptação. Darwin já dizia, né? Para sobreviver, a questão emocional é importante. Então, qualquer semelhança aí com o mercado financeiro não é mera coincidência, né? Bom, inteligência emocional é a capacidade de raciocinar sobre as emoções. Então, você vai me ouvir falar muito aqui no clube em colocar a luz da racionalidade. O que é colocar a luz da racionalidade? É aquela história, né, do penso, logo existo, né? Já dizia René Descartes. Descartes dizia isso por quê? Porque você, quando pensa sobre alguma coisa, você entende melhor. E quando você entende melhor, você age melhor. Né? Então, é importante que a gente raciocine sobre as nossas emoções, que a gente comece a perceber por que a gente tem determinada emoção, em que momento que ela aparece, para que a gente possa começar a lidar melhor com aquela emoção, né? Inteligência emocional também pode ser entendido como a habilidade de gerenciar as emoções no momento que elas aparecem. Porque muitas vezes a gente até depois compreende a emoção, até a gente consegue perceber a emoção, mas não consegue controlar, não consegue lidar melhor com ela, não consegue gerenciar, que é a melhor palavra quando a gente está se referindo à emoção. Então, ter inteligência emocional é conseguir perceber a emoção e usar ela a seu favor. Quando eu tenho inteligência emocional, eu percebo, eu gerencio a minha emoção de uma forma a usar aquela emoção a meu favor. E aí, para que a gente possa entender melhor essa questão da inteligência emocional, eu trago aqui o ciclo da inteligência emocional. Como é que é esse ciclo? É um ciclo de 4 fases, né? A primeira fase é identificar. Primeira fase do ciclo, eu identifico a emoção. Depois, eu penso sobre ela, eu reflito sobre ela. Depois de pensar sobre ela, eu entendo, eu faço um entendimento sobre aquilo e só depois eu ajo. Então, eu identifico, eu penso, eu entendo e eu ajo. A minha ação, ela tem que ser
tomada depois que eu identifiquei, que eu pensei, refleti, entendi o que está acontecendo, aí eu tomo alguma decisão. Sem inteligência emocional, a situação acontece e eu tenho uma reação imediata, instintiva. E normalmente ela é desproporcional. Por quê? Porque eu não pensei a respeito, não houve racionalidade, eu não coloquei a luz da racionalidade sobre o que estava acontecendo. Então, eu sinto e logo ajo. E normalmente, quando isso acontece, a gente acaba tomando decisões e tomando ações de forma equivocada, de forma desproporcional. Então, quando eu quero ter uma ação de forma mais inteligente, principalmente inteligente emocionalmente, essa tomada de decisão ela só pode vir depois que eu identifico, reflito e entendo o que está acontecendo. Ela não pode ser uma reação instintiva. O instinto não pensa. Isso é uma coisa que você tem que gravar logo. Instinto não pensa. Animais têm instinto, é uma habilidade primitiva. É algo que trabalha no nosso cérebro reptiliano. Então, instinto não pensa. Logo, no mercado financeiro, você não pode usar o seu instinto, porque você precisa de habilidades cognitivas, de habilidades intelectuais, de habilidades racionais. Você precisa estar com o seu racional de frente das suas operações. Então, você não pode ter reações instintivas. Então, é importante que você entenda que o ciclo da inteligência emocional é fundamental para quem opera no mercado financeiro. Você não pode ter uma raiva do mercado e agir em cima daquela raiva. Você tem que identificar a raiva, pensar, peraí, eu tenho que ter raiva agora? Peraí, o mercado me deixou com raiva. Eu preciso parar um pouquinho agora, não é a hora de eu agir agora. Peraí, qual seria a melhor forma de lidar com essa raiva nesse momento? E aí depois você toma a ação. Normalmente é não fazer nada, né? É esperar a raiva passar ou transformar essa raiva em outra coisa para que você possa não tomar uma atitude precipitada no mercado. E é isso que você precisa fazer. Você precisa entender o ciclo da inteligência emocional e usar ele, né? Identificar a emoção, pensar em entender a emoção e agir usando ela a seu favor, né? Uma coisa muito importante no entendimento da inteligência emocional é que inteligência emocional é diferente de controle emocional. No mercado financeiro, a gente fala muito, eu tenho que controlar as emoções, eu tenho que controlar o meu psicológico, eu tenho que controlar essas emoções, a minha ansiedade. A gente tem que controlar. Controle faz parte da inteligência emocional. Sim. Muitas vezes eu consigo controlar. Se eu tenho uma ansiedade muito grande, eu preciso controlar essa ansiedade. Então, controle emocional está contido nesse conjunto maior que é a inteligência emocional. Porém, o controle emocional é um conceito mais restritivo. E você precisa entender que nem sempre você vai conseguir controlar. Então, às vezes eu controlo, às vezes eu consigo controlar. O controle emocional faz parte da inteligência emocional, porém, inteligência emocional vai além de controlar. Por quê? Porque às vezes eu não controlo. E se eu não controlo, eu preciso ter uma outra forma mais inteligente de lidar com aquilo. Então, vamos entender isso. As emoções eu sinto. Nem sempre eu controlo aquilo que eu sinto. Então, a raiva, quando o mercado me dá uma porrada lá, me deu um loss, a frustração quando o resultado não vem, a euforia quando eu tenho um gain de 1000 pontos, eu vou sentir, eu posso sentir. A questão é ter inteligência emocional para não deixar que essas emoções tomem o controle e que as decisões que eu vou tomar lá no mercado sejam tomadas com base nas emoções. Que eu só leve em consideração essas emoções. É isso que não pode. Então, quando eu não controlo, eu tenho uma outra forma de agir sobre essa emoção, né? E aí eu vou lembrar do ciclo
da inteligência emocional que eu vou identificar, eu vou observar que ela está presente, eu vou pensar a respeito, eu vou entender o que está acontecendo e só depois eu vou tomar a decisão. Uma outra questão importante sobre o controle e a diferença de controle e inteligência emocional, entender que inteligência é um conceito muito mais amplo, é porque quando eu quero controlar a emoção e eu não consigo, principalmente nessa fase em que a gente está desenvolvendo a inteligência emocional, que a gente está ainda aprendendo a fazer isso, né? O controle gera ansiedade. Então, eu quero controlar, eu não posso sentir raiva, não posso sentir raiva, não posso sentir raiva, você acaba sentindo raiva. Então, um conceito mais amplo de inteligência emocional, ao invés de controlar, eu penso em transformar. E transformar é um conceito da programação neurolinguística, da PNL, em que a gente usa muito no conceito de ressignificar. É mudarmos a nossa percepção sobre aquela emoção. Então, a gente muda a percepção que eu tenho daquilo e eu defino uma nova forma de lidar com ela que seja melhor para mim naquele momento. Então, se eu estou sentindo raiva do mercado porque ele me deu uma porrada, me deu um stop, eu tenho que mudar a minha percepção sobre o stop para que eu possa não sentir raiva. Ou mudar a minha percepção sobre a raiva e pensar, peraí, mas faz sentido eu sentir raiva do mercado? Vai adiantar alguma coisa para mim sentir raiva do mercado nessa hora? E aí você define uma nova forma, uma forma melhor de lidar com aquela emoção. Então, num conceito mais amplo, você não vai pensar necessariamente em controlar só a emoção. Você também vai pensar em transformar quando você não conseguir controlar. E no treinamento básico Mente de Trader, nós vamos trabalhar bastante os conceitos de transformar, de ressignificar. A gente vai ter lá a semana do medo, né? Das crenças limitantes, da sua relação com o dinheiro, que são 3 semanas aí em que a gente vai trabalhar muitos conceitos de ressignificar e de transformar. Então, você fica tranquilo que isso é uma coisa que você vai ver muito aqui no clube. O importante agora é você entender isso, que nem sempre eu controlo, mas eu sempre preciso transformar ou gerenciar aquela emoção, tá? Quando eu não conseguir controlar. Que controle é um conceito mais restrito e inteligência emocional é um conceito mais amplo, em que é muito mais gerenciar aquilo. Quando eu gerencio, eu percebo se eu controlo, se eu não controlo, então eu vou transformar, se eu não vou transformar, eu não vou fazer nada com aquilo, não vou deixar aquilo interferir. Eu, de alguma forma, vou lidar com aquilo de uma maneira que não interfira negativamente nos meus resultados. Tá certo? Uma outra coisa também que eu quero trazer aqui nessa palestra de hoje, para você começar a entender melhor inteligência emocional, são alguns ingredientes que são fundamentais para que você comece a desenvolver a sua inteligência emocional. E um deles, para a gente começar, é a autoobservação. Comece a se observar. Você precisa identificar. Lembra que o ciclo da inteligência emocional é identificar? Então, você precisa identificar observando. Se você não se observar, você não consegue identificar as emoções, identificar os pensamentos que estão gerando aquele comportamento, às vezes autossabotador, às vezes suicida. Então, se auto-observar é talvez o primeiro passo para você começar a desenvolver a sua inteligência emocional. E aí existe um ingrediente disso que é a presença, né? Na primeira semana do treinamento básico Mente de Trader, você vai aprender a exercitar a sua presença, logo de cara, porque é um ingrediente que starta tudo. É aquela coisa que é o início de tudo. Então, depois de assistir aqui o conteúdo do Start, vai lá e começa logo no treinamento básico Mente de Trader. Porque, inclusive, o treinamento básico Mente de Trader, ele às vezes é pré-requisito para outros conteúdos que tem aqui dentro do clube. Então, é fundamental que você faça esse treinamento, tá certo? Mas voltando à autoobservação, o que você precisa entender sobre presença? O que é essa tal da presença que você está falando aí? Bom,
Presença é você ter a capacidade de dar máxima atenção ao momento presente. É você ficar atento a tudo que está acontecendo, para que você possa tomar decisões de forma consciente. Tendo presença, eu começo a perceber, por exemplo, quando começa a ansiedade, né? E aí você começa a entender a origem de determinadas emoções, a origem de determinados pensamentos que geram aquele comportamento. Então, a autoobservação é muito importante e a presença é fundamental para que você possa começar a se auto-observar. Então, isso você vai ver melhor lá na primeira semana, logo nas primeiras aulinhas do treinamento básico Mente de Trader. Nessa aula, eu só quero que você entenda a importância de se auto-observar, tá? No ciclo da inteligência emocional, aquela parte de identificar precisa da auto-observação. É aonde você vai começar a perceber suas emoções, a perceber os comportamentos que aquela emoção origina e você vai entender, às vezes, por que você não consegue fazer determinadas coisas, não consegue intervir em determinadas situações na hora que elas acontecem, sobretudo no mercado financeiro, né? Que é o nosso objetivo aqui. Então, é importante eu me auto-observar quais são os meus pensamentos, quais são as emoções quando eu opero, né? Se você observar, você traz o racional para prestar atenção. Então, por exemplo, traders que fazem overtrading, né? Depois eles não conseguem saber por que eles não conseguiram parar antes. Eles simplesmente têm um apagão ali. Isso acontece muito no mercado financeiro. A pessoa tem um apagão. E o apagão, ele vem exatamente porque você não está se auto-observando, você não exercitou essa auto-observação, você não exercitou a presença, então o seu cérebro não sabe lidar com aquela emoção, então ele bloqueia e bypassa. E quando eu estou falando do cérebro, eu estou falando do seu cérebro racional. O racional não sabe lidar com aquela emoção, então ele bypassa, ele meio que entrega para o seu emocional, e é por isso que tem um apagão, e é por isso que muitas vezes depois você não entende por que você não respeitou o gerenciamento, por que você não respeitou seus limites, por que você fez overtrade. Então, quando eu começo a me auto-observar, quando eu começo a ficar presente para o que está acontecendo na minha cabeça, nas minhas emoções, eu começo a ter uma chance de controlá-las. É o início desse processo de inteligência emocional, né? Porque eu identifico e aí, uma vez identificando, eu consigo entrar naquele ciclo da inteligência emocional e consigo gerenciar. Se eu não sei o que acontece, eu não consigo fazer nada. Então, comece a se observar e anote, tá? Anote as suas percepções. Quais são as emoções, quais são os pensamentos que estão presentes antes de eu operar, durante as minhas operações, depois que eu opero. Anota, começa a anotar, você vai ver mais sobre isso lá no treinamento básico Mente de Trader. Isso aqui é só uma entradazinha, isso é só para você começar a entender o processo, para que você comece a entender um pouco mais de inteligência emocional e que você, ao longo do conteúdo do clube, você possa entender o que está acontecendo, entender por que aquele conteúdo está ali para você, para te ajudar nesse processo, nesse ciclo de desenvolvimento da inteligência emocional. Uma outra coisa importante, um outro ingrediente importante aqui no desenvolvimento da inteligência emocional é a clareza. Eu preciso saber exatamente o que e por quê. E clareza é algo que a gente trabalha muito no coaching, né? Entender o que acontece, saber exatamente o porquê estamos fazendo aquilo, saber exatamente a nossa real motivação para fazer alguma coisa, né? Para estarmos envolvidos ali. Ter clareza sobre o que queremos, sobre onde queremos chegar, sobre por que queremos e as consequências daquilo que queremos. Tudo isso é ter clareza, né? Quando você começa a desenvolver a sua inteligência emocional,
é uma necessidade você ter clareza. Você começa a se questionar, você começa a refletir e a reflexão, o questionamento vai trazer essa clareza. Você vai começar a entender perfeitamente. Então, a clareza nos ajuda a analisar melhor os fatos. A clareza nos ajuda a traçar melhor plano para nós, né? E para executar também aquele plano. Por quê? Porque quando eu entendo a importância de alguma coisa, quando fica claro para mim por que eu tenho que fazer aquilo, o meu cérebro me ajuda a fazer aquilo. Né? Faz mais sentido quando eu sei o porquê que eu tenho que ter disciplina, quando fica muito claro por que a disciplina é importante para mim no trading, eu passo a ficar mais predisposto a mais facilmente ser disciplinado, né? A executar aquilo com mais disciplina. Por quê? Porque me deu clareza da importância daquilo. Então, a clareza, ela é um ingrediente fundamental para que você possa tomar melhores decisões, não só no mercado financeiro, mas na sua vida, né? Eu preciso, por exemplo, ter clareza do que eu quero no mercado. Quais são as minhas habilidades, né? Quais são as habilidades que eu já tenho para lidar no mercado? Quais são as habilidades que eu preciso ter, desenvolver? Quais são os meus conhecimentos hoje? Os meus conhecimentos me permitem ter os resultados que eu desejo? Clareza, clareza. Os questionamentos vão te levar à clareza, né? Então, quando eu entendo, quando eu tenho clareza de por que um plano de trading é importante, por que é importante seguir o plano de trading, eu começo a seguir ele mais facilmente. Percebe? Porque muitas vezes a gente não faz as coisas porque a gente não entende muito por que tem que fazer aquilo. Então, o nosso cérebro cria um padrão de pensamentos bloqueadores. Ah, isso é besteira, né? Ah, isso aqui eu já sei. E aí você vai passando, você vai pulando questões que são importantes, né? E aí você vai deixando de fazer. Você vai tendo comportamentos autossabotador sem perceber. E muitas vezes porque não está claro para você que aquilo é importante, que aquilo é decisivo para os seus resultados. Então, a clareza é um ingrediente importante para a inteligência emocional. E aqui no clube você vai ser instigado a fazer diversas reflexões. Você vai ter várias ferramentas práticas que vão te ajudar a ter mais clareza. Tá? Então fica tranquilo que você vai fazer isso de forma muito natural aqui no clube. Nesse momento eu só quero que você entenda a importância da clareza e por que é tão importante fazer as reflexões que eu vou te convidar a fazer aí ao longo dos conteúdos aqui do clube. E um outro ingrediente importante aqui no desenvolvimento da inteligência emocional, para que você entenda, inclusive, suas emoções melhor, é a visão global. É começar a ver o contexto. Isso é outra coisa também que se fala muito no mercado. Ah, é preciso ver o contexto, é preciso avaliar aquele dado, naquele indicador, aquele suporte, aquele candle, no contexto do mercado, né? Mas saber reconhecer contexto começa na nossa vida. Não é só no mercado que é importante o contexto, é na nossa vida. É uma habilidade que permite que a gente desenvolva a inteligência emocional. Vou te dar um exemplo. Você tem medo de clicar, tá? Então, você tem medo de entrar na operação. Então, mas vamos lá, eu só tenho 2, 3 meses de mercado. Eu estou aprendendo ainda. Eu não tenho experiência. Então, é absolutamente normal ter medo. Agora, se eu tenho 3 anos de mercado, eu já fiz cursos, eu tenho tempo de tela e eu ainda tenho medo de clicar, eu preciso de ajuda, talvez. Eu preciso aprender a lidar com esse medo. Então, veja que ambos são medo, mas em contextos totalmente diferentes. E contextos diferentes precisam ter tratamentos diferentes. Então, é importante que você entenda que a visão global vai fazer você entender e pensar sobre as consequências das suas ações, sobre as decisões que você precisa tomar e como lidar com aquela situação. No exemplo que eu dei, você precisa lidar com medo de forma totalmente diferente.
se aquela pessoa que é iniciante, que é um trader iniciante ainda e tem medo de clicar, o foco dele não é lidar com o medo naquele momento, é adquirir conhecimento e adquirir prática para que ele possa minimizar o medo. Aquela pessoa que já tem conhecimento, já tem prática e ainda tem medo, ela precisa lidar com o medo. Ela precisa desenvolver ali uma atenção para desenvolver a inteligência emocional para lidar com o medo. Então, são formas de lidar com a mesma coisa, com a mesma emoção, mas em contextos diferentes, precisam ser lidados de formas diferentes. Um outro exemplo, a raiva. Quando eu tenho uma visão global dos efeitos da raiva, né, tanto efeitos físicos, emocionais, financeiros, e aí a gente começa a combinar os ingredientes, né? Quando eu tenho clareza, né, dos efeitos dentro de uma visão global, uma visão de contexto, dos efeitos físicos, emocionais e financeiros, aqui no mercado é muito importante, da minha raiva, eu gerencio melhor a minha raiva, porque fica muito claro por que eu preciso gerenciar aquela raiva, né? Eu começo a ter uma visão geral. Então, vamos num exemplo prático. Você toma um loss, né? Toma um stop lá do mercado. Aí você fica com raiva. Pelo conceito de visão global aqui, você vai olhar o relatório de performance. Muitas vezes a pessoa vem aí de dias sem tomar loss, às vezes 10 dias sem tomar um loss, né? Sem estopar o dia. Então, aquele loss, dentro de uma visão global, não representa nada. Então, não tem por que você ter raiva naquela hora. Não tem, porque percentualmente não tem importância. Então, quando você olha de forma isolada aquele resultado daquela operação, daquele loss, você fica com raiva e a raiva pode tomar conta. Se você aplicar o ingrediente da visão global, te dá mais chance de você gerenciar aquela raiva e colocar uma luz de racionalidade ali, e isso vai te ajudar a você ter mais inteligência emocional, porque você vai olhar para aquilo e falar, não, peraí, não tem por que eu ter raiva, olha só, tô 10 dias aí sem tomar um loss, esse loss aqui tá tudo super normal, entendeu? Então, isso é muito importante, é um ingrediente muito importante você desenvolver a sua visão global, aprender a ver o contexto daquela emoção, o contexto daquele comportamento, o contexto daquele resultado. Isso vai te dar inteligência emocional para lidar com as diversas situações que o mercado apresenta para você. E não só no mercado, né? Na vida, né? Você ter essa visão global é muito importante para que você se posicione de uma maneira mais inteligente na vida. Bom, então, recapitulando, 3 ingredientes importantes aí nesse desenvolvimento da inteligência emocional: autoobservação, clareza e visão global. Né? Esses ingredientes vão te ajudar a você desenvolver a percepção e o ciclo da inteligência emocional. Então, eu espero que você comece a dar os passos aí no ciclo da inteligência emocional, recapitulando: identificar, pensar, entender e só depois agir. Então é isso, eu espero que você reflita sobre tudo que nós conversamos hoje, que você comece a introduzir o ciclo da inteligência emocional na sua vida, lembrando que você precisa assistir todo o conteúdo aqui do Start e depois começar no treinamento basicamente de trader, tá? Eu espero também que você esteja comigo sempre nos nossos encontros ao vivo, tá bom? Isso é muito importante. Então, até a próxima.